Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Sobre Pedro Rocha. Pedro Rocha tá na tela. Até deixa eu acreditar esse vídeo da Grêmio TV aqui que eu esqueci. Deixa eu botar aqui ao vivaço mesmo, ó. Imagens Grêmio TV. Né, tem que dar o crédito pros amiguinhos, rapaz. Tem que dar o crédito pros amiguinhos. Tá aí na tela, gurizada. Imagens lá da Grêmio TV. E essa, cara, é a imagem da despedida do Pedro Rocha, né? Quando o Pedro Rocha deixou o Grêmio no intervalo de uma partida, se eu não me engano, até aquele jogo do Grêmio com o Sport, um 5-0. Esse jogo foi uma grande atuação do Grêmio, né? E o Pedro Rocha, no intervalo do jogo, ele se despede ali da torcida. Bom, vamos lá. Pedro Rocha, rapaziada. Hoje, informação dada pelos colegas da Rádio Bandeirantes é de que havia um Grenal pelo Pedro Rocha. Que Grêmio e Inter estariam disputando aí o passe do jogador. A primeira informação, ela até dada pelo Wagner Martins, o Vaguinha, ele falou que ele ficou sabendo que, primeiramente, o Inter estaria atrás do Pedro Rocha. O que aconteceu? Ele foi buscar essa informação, porque o Vaguinho é um cara que cobre os dois, né? Uhum. E aí, ele foi atrás dessa informação com o empresário do jogador, o senhor Hamilton Bernard. Inclusive, é um parceiro aí da Rádio Pachola. O que aconteceu? O Hamilton, quando falou sobre o Inter, acabou falando que o Grêmio também teve um interesse pelo Pedro Rocha, e um interesse que foi aflorado a partir da chegada do técnico Luiz Felipe Scolari. Casualmente, o treinador que alçou o Pedro Rocha à condição de profissional no Grêmio. E aí foi um estouro de informações, né? Foi um estouro de informações ao longo do dia. Teve situação de entrevistas dadas aí pelo empresário do jogador dizendo que o Pedro Rocha escolheria o Grêmio. Teve até notícias também em veículos de imprensa aqui do Rio Grande do Sul destacando que a proposta do Inter foi menor que a do Grêmio, né? Que a proposta do Grêmio havia sido maior. Teve veículo também que eu vi na minha ronda que citou que o Inter já havia desistido do Pedro Rocha pela alta pedida salarial do jogador. Ou seja, tudo estaria se encaminhando para, daqui a pouco, o Grêmio ser o único pretendente do Pedro Rocha e, digamos assim, vencer a disputa Grenal pelo Pedro Rocha. Pedro Rocha, que é um jogador identificado com o Grêmio, campeão pelo Grêmio, autor de gol em final de Copa do Brasil pelo Grêmio, tudo levaria a crer que ele escolheria mesmo o Grêmio. Já deixa tu falar, Fábio. Outra questão. O que eu ia dizer? Uma coisa que o Vaguinha cita no vídeo dele, que eu dei uma olhada hoje na parte da tarde, é que o Inter estaria atrás do Pedro Rocha por conta do Grêmio ter estado atrás do Luiz Adriano. Meu Deus! Então, mas virou quinta série, eu não tô sabendo. Então, né? É uma coisa que Gata, eu vou dizer pra você. É quinta série desde 1909, Ai, tá? Jesus. Ai, não posso me associar a vocês, quer saber, vou fazer como. Esse é o teu clube rival, cara. Sempre na sombra, Esse é o sempre na rival. sombra. Às vezes a gente fala aqui Vou pra mudar gato. o clube porque eles não me quereram. Sempre na sombra, time. Tá, mas e aí, gata? Bom, agora eu só queria fazer esse adendo final aí também, por causa que o Vaguinha falou no vídeo dele lá sobre essa questão do Inter e do Grêmio, esse Grenal pelo Pedro Rocha. O que podemos falar aí de Pedro Rocha? A expectativa pros próximos dias, né? Passa, até tem muito torcedor falando, se ele ouviu o Inter, então pode ir pra lá, não sei o que. E daí até o empresário dele fala, né, olha, eu ouço todos os clubes em respeito. Por respeito, eu ouço todos os clubes. Mas o Pedro Rocha jamais aceitaria a proposta do Inter, mesmo se ela fosse milionária, né? Então tem toda essa questão do querer do atleta. Realmente o Grêmio hoje é a preferência do jogador. Ele não jogaria no nosso rival. E é isso, não tem muito além pra falar. A gente até tem fontes muito próximas do atleta. Todos eles confirmam essa situação, todos eles confirmam o interesse do Grêmio e o desejo do atleta em voltar para o Grêmio neste momento. Leonardo Radelli, Oi. que tem todo um tratamento eu gosto. sentimental com o Pedro Rocha. O Pedrinho mexe comigo, né? E já passou por momentos com o Pedro Rocha, né? Já passei Uma com certa... momentos. O melhor é o no Mineirão, né, passarinho? Ah, sem O dúvida. melhor é o do Sem Mineirão, dúvida. os 2 gols do Mineirão.
Mas, Passarinho, uma coisa que me incomoda nessa história, primeiro, eu acho o Pedro Rocha um bom nome, eu acho que é um jogador muito comprometido, é um jogador sério, a gente tem informação, né, de quem já trabalhou com ele, de que é um cara muito dedicado, é um cara que sempre quer crescer, sempre quer evoluir, respeita muito o ambiente de trabalho. Então acho que o Pedro Rocha, nessa equipe do Grêmio, pela identificação que ele tem, também por esse desejo do Filipão de trabalhar com ele, seria um encaixe bem legal e vejo com muito bons olhos uma possível contratação do Pedro Rocha, um jogador que poderia acrescentar muito ao sistema de jogo do Grêmio. E eu digo porque, né, Fábio? Ontem a gente viu o Grêmio com o Alisson de um lado esquerdo não indo bem, o Léo Pereira oscilando momentos, e a gente sabe que o Pedro Rocha, de lado do campo, nessa jogada mais de quebra-linha, de usar as costas do adversário a seu favor, o Pedro Rocha sabe muito fazer isso, é um cara que poderia acrescentar demais, então gosto desse nome. Uma coisa só que me incomoda, Passarinho, é que a direção fala que tá atrás de um fazedor de gols, de um atacante mais centroavante e um meia. O Pedro Rocha não combina com essas características, né? Ele é um cara Porque o Pedro de lado, Rocha né? não é um meia, que a direção tanto fala, e também não é esse fazedor de gols, esse camisa 9 que a direção procura. Então, a única coisa que eu me questionei, mas não é o nome que a direção tava atrás. Que história é essa com o Pedro Rocha? Então, espero que seja uma situação de mercado, uma situação de momento. Até o Filipão disse, né, que quer trabalhar com ele, que é um jogador que ele gostaria de trabalhar. Então vamos ver. Eu não vejo o Pedro Rocha como 9, não vejo. E também não vejo ele como meio. Então essa é a minha única incoerência nessa história toda, que a direção coloca dois setores em pauta, né? E esse jogador que começa a ser especulado no Grêmio não tem essas características, né? Oi, Fábio, pode falar. Mas é que ontem até o Romildo comentou bastante sobre essa questão do meio-campista e também do atacante, né? Ele falou que não era necessariamente no meio, não era necessariamente um volante, como também não era necessariamente o armador, né? E na centroavance, no ataque, ele também falou que talvez não seria necessariamente um centroavante. Então tá perdido. É que eu acho que ele quis muito mais despistar a imprensa. Eu acho que sim, acho que sim. Mas todo discurso é atacante, meia. Talvez por estar se aproximando de um acerto com o Pedro Rocha, ele já começa, não, mas não é bem assim, não é só atacante, também não é isso. Mas seguinte, a convicção era meia e atacante. O Pedro Rocha não é 9, tudo bem que em alguns momentos no Cruzeiro até ele jogou sendo esse falso 9, mas até não deu muito certo, mas jogou em alguns momentos. Mas não é 9 e também não é camisa 10. Então o Grêmio diz que tá no mercado por um 10 e por um 9 e até agora nada, né? O Pedro Rocha é muito mais de lado de campo, é muito mais um 7 e um 11. É isso aí. 8h50. Gurizada, quem quer o Pedro Rocha no Grêmio, chama no like, tá? A gente tá com quase 600 likes, a nossa meta é 1000. Não sei se vai bater, faltam 10 minutos. Então vamos ver se a galera tá querendo o Pedro Rocha mesmo ou não. Claro, vamos lá. Chama no like, rapaziada. Quer ou não quer o Pedro Rocha, chama no like aí e ajuda o Papão Pachola. Batem um nome ali, ó, o Gilberto Wallace volta. Esse me serviria, hein? Esse aí. O Pogba. Pog Wallace. Pogba da Arena. É verdade, pô, esse aí é grande jogador. E eu acho que até ainda tá na Alemanha, né? Ou na Itália. Acho que ele tava na Itália, na Udinese. Isso aí. Exatamente. E convenhamos, né? O Wallace jogou a melhor fase da carreira dele no Grêmio. Isso. Né? Depois foi pra lá, pra Alemanha, acabou até sendo rebaixado. E, enfim, não teve uma passagem de sucesso como era esperado quando ele saiu daqui. Ele saiu como um dos principais volantes do futebol brasileiro. 9 minutos faltando para as 9. Cara, eu vou dar uma repassada antes da gente falar aí do contexto histórico do Grêmio. Fala, mais fanática! Curtiu o corte do Papo Pachola? Aqui é diversão, entretenimento, papo sério, informação. Mas sabe o que falta? O teu like. Aliás, falta teu like e tua inscrição. Então te inscreve no nosso canal, deixa teu like e comenta na elegância aí, por favor. Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição.